com muita tristeza, né? Não tem a ver totalmente com o nosso município, mas eu gostaria aqui de externar, no formato de uma moção de repúdio, ao nosso governador, senhor Romeu Zema, que inicialmente eu quis acreditar que era alguém bem intencionado para o serviço público, mas que está para aprovar essa semana uma reforma que vai simplesmente passar em cima de todos os direitos do serviço público. Nós recebemos no último dia 13 de agosto um ofício dos sindicatos relacionados, né, a todas as carreiras da área de segurança, e temos aí uma movimentação hoje das carreiras da área de educação, que inclusive é uma das carreiras que eu faço parte. Senhor governador, se um dia esse vídeo chegar ao senhor, por favor, repense, porque nos seus artigos 142 a 145, o senhor destrói os poucos direitos que ainda sobrou ao servidor público. Quando a gente fala de servidor público, e aí algumas pessoas falam assim, mas é um absurdo o servidor público ter férias-prêmio, 3 meses de folga a cada 5 anos de trabalho, além das férias regulamentares todo ano. Mas é um absurdo o servidor ter 2% a mais, 5% a mais a cada 5 anos, sendo que não sei o quê. Vocês sabem a diferença do serviço público com o serviço privado? Hoje, uma pessoa que fica 10, 20, 25, 30 anos no serviço privado, ele sai com um fundo de garantia que dá praticamente uma casa. Ele sai com um fundo de garantia que é uma reserva de recursos para ele dar continuidade na sua vida. Eu tenho 16 anos de serviço público estadual. Se amanhã eu resolver sair do serviço público estadual, eu saio com a mão na frente e outra atrás e o pagamento dos 2 dias de trabalho, dia 1º e dia 2 de setembro. Não existe nenhum tipo de reserva para esse tipo de servidor. Os cargos políticos, os mandatos eletivos, eles são passageiros. Mas quem faz acontecer no serviço público é o servidor público. E por que essa perseguição com a classe trabalhadora da educação? Porque se a gente investir bem em educação, né, já foi dito lá nos patrasmente, se a gente investisse melhor em educação, não precisaríamos ter hoje tantos presídios. Então nós teríamos uma melhor saúde, uma melhor segurança, porque quem é bem educado é educado para uma alimentação um pouco melhor, é educado para questões relacionadas à saúde, é educado para o empreendedorismo, é educado para uma missão de valores, né? É educado para ser um cidadão consciente de suas ações. Então, por favor, população que nos ouve, não existe essa falsa ideia que alguns políticos chegaram no poder com o conhecimento só da gestão privada, e isso nós estamos vendo em todos os âmbitos, né? Só da gestão privada e querendo colocar isso goela abaixo de todos os servidores, principalmente da classe trabalhadora que faz acontecer. Porque os mandatos são passageiros. Nosso prefeito passa, o nosso governador passa, o nosso presidente passa, vereadores, deputados, senadores e tudo mais. Mas o servidor público dedica toda uma vida. O próprio nome já diz, servidor público, servir ao público. Ele tem que servir bem, ele tem que ter empatia, tudo isso eu sou favorável. Ele tem que cumprir com todas as suas metas, ele tem que estar disposto a estar colaborando no processo, com certeza. Mas ele precisa ser também valorizado. Não é nós estamos vivendo um ano totalmente atípico. Aí é atípico porque não pode dar aumento, é atípico porque não pode isso, é atípico porque não pode aquilo. Mas aí para fazer uma reforma que vai destruir o restinho que ainda tem, porque a única vantagem que o servidor público da rede estadual ainda tem hoje são as férias-prêmio e o adveb, que é 5% a cada 5 anos. Gente, isso é muito menor do que o fundo de garantia da iniciativa privada, que é 8% ao mês. Então vamos refletir, eu fico triste quando eu vejo pessoas da sociedade civil criticar o servidor, o trabalhador do serviço público, como se fosse algo ruim. Nós temos que pensar que essa pessoa é uma pessoa abnegada, que muitas das vezes, quando seus amigos saíram de algum lugar, optaram para ir para uma festa, para uma balada,
Essa pessoa ficou em casa um final de semana estudando. Essa pessoa ficou em casa acreditando que ela poderia fazer a diferença na vida de outras pessoas e ter uma estabilidade. Precisa fazer reforma? Precisa fazer reforma porque é uma regra do governo federal, né, para que dentro de um ano depois da reforma federal seja acontecido. Então eu tenho consciência que precisa. Mas uma reforma, uma mudança de alíquota, uma reforma como estava proposto, como alguns estados já fizeram, e do jeito que está conosco, agora, nós não estamos fazendo uma reforma, nós estamos destruindo as carreiras de trabalhadores do serviço público do Estado de Minas Gerais. Então, pelo respeito que em algum momento eu tive pelo senhor e acreditei que o senhor seria um gestor que valorizaria, então que o senhor repense essa reforma e aí aos deputados, às pessoas que são legítimos representantes do povo, que façam emendas de forma que essa reforma seja menos agressiva. Nós não podemos fazer isso, essa destruição do serviço público estadual.